Mr. President Lula, welcome to our Lula, program. seja bem-vindo ao prazer nosso programa. É meu, por participar do seu programa. O presidente Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizá-lo por sua vitória nas eleições e a condenar o levante de 8 de janeiro. Vocês têm muito em comum em proteger a democracia. Esse será o principal tema do encontro de vocês aqui? Defender a democracia é uma obrigação de todos os democratas do mundo. Eu jamais imaginei que pudesse acontecer nos Estados Unidos da América do Norte a invasão do Capitólio. Como jamais imaginei que no Brasil, depois de uma eleição democrática, pudesse haver uma invasão no Congresso, na Suprema Corte e no Palácio Presidencial. Isso significa que você tem solta no mundo uma extrema-direita raivosa, uma extrema-direita muito nervosa, que utiliza fake news como se fosse um instrumento de fazer política, de conversar com as pessoas. E nós precisamos destruir, sabe, essa narrativa que eles utilizam contra os democratas. Aliás, ontem, eu quero dar os parabéns ao presidente Biden pelo seu discurso que ele fez no Congresso Nacional, que foi um discurso muito interessante. Era como se ele estivesse falando no Brasil, porque no Brasil acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui. O seu oponente, Jair Bolsonaro, o ex-presidente que perdeu as eleições, está aqui nos Estados Unidos. Ele pediu um visto de 6 meses, mas ele já tem sido investigado pela Corte Suprema por supostas violações após a sua posse. O senhor acha que ele deveria ser autorizado a ficar nos Estados Unidos? O senhor falaria disso com o presidente Biden? Ele já tem praticamente 12 processos lá no Brasil e vai ter mais processos. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional sobre a questão do genocídio por conta da Covid, porque metade das pessoas que morreram é por conta da irresponsabilidade do governo, e também ele poderá ser punido pelo genocídio contra os índios Yanomamis. Ou seja, que é uma coisa muito grave que aconteceu lá, e ele incentivava os garimpeiros, incentivava a jogar mercúrio na água, incentivava a poluir a água, que as pessoas bebiam naquele mundo bem escondido do restante do país. Então, eu acho que em algum momento ele vai ser condenado. Ele, na verdade, nem ficou lá para me dar posse. Ele fugiu do Brasil 3 dias antes, ainda fugiu no avião presidencial e veio se esconder aqui na casa de um amigo dele. De qualquer forma, um dia ele vai ter que voltar ao Brasil e ele vai ter que enfrentar todos os processos que estão movidos contra ele, porque eu posso te contar uma coisa, eu nunca pensei que alguém fosse capaz de destruir em apenas 4 anos, tudo que nós construímos em 13 anos no Brasil, ele destruiu em 4. É por isso que o nosso lema agora é união e reconstrução do Brasil. O senhor vai pedir para sua extradição para que ele seja deportado de volta ao Brasil ou não? Eu ainda não sei, porque eu não vou falar com o Biden sobre isso, porque isso vai depender muito da justiça brasileira. Eu sempre trabalho com a ideia de que todo mundo tem direito à presunção de inocência. Ele tem o direito de se explicar para a sociedade e ele tem o direito de ser julgado da forma mais democrática possível, da forma que eu não fui. Eu quero para ele a presunção de inocência que eu não tive. E nem por isso eu estou preocupado. Eu quero que ele seja julgado de acordo com a lei. Eu só posso tocar nesse assunto se o presidente Biden tocar no assunto. Se o presidente Biden não tocar, eu não vim aqui para falar mal, sabe, de um presidente que todo mundo sabe que ele é uma cópia fiel daquilo que o Trump foi nos Estados Unidos. Bom, tendo dito isso, obviamente, o 6 de janeiro aqui foi bastante traumático nesse país. Cientistas políticos notaram que no Brasil, depois do 8 de janeiro, as suas instituições, o governo, a mídia, a opinião pública, a Suprema Corte, foram rápidos em se unir em oposição ao evento de 8 de janeiro em seu país. Muito mais rápido do que o espaço público aqui nos Estados Unidos. O senhor acredita que um mês depois a democracia está segura em seu país? Eu acredito que as instituições que são criadas para garantir o processo democrático estão muito preparadas para enfrentar qualquer tentativa de golpe. Porque o que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe organizada possivelmente para que acontecesse no dia 1º de janeiro, no dia da minha posse. Não aconteceu porque tinha muita gente e eles resolveram, quando todos nós estávamos muito tranquilos, resolveram fazer essa tentativa de golpe. Eu posso garantir
que as instituições brasileiras estão comprometidas com o processo democrático. O Congresso Nacional, a Presidência da República e o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão totalmente irmanados para que a gente possa garantir a democracia. A igreja, os movimentos sindicais, a sociedade como um todo, sabe, não quer que a democracia seja desmantelada, seja quebrada. Então, eu estou confiante que nós vamos seguir em frente no processo de reconstrução do Brasil, inclusive na reconstrução da nossa boa aliança com os Estados Unidos. A democracia também depende das forças de segurança. E um número alarmante dos membros dessas forças pareciam estar em conluio com os manifestantes do 8 de janeiro, tirando selfies com a escolta da polícia ao invés de pará-los. Muitos foram demitidos pelo seu governo, o senhor teve uma ação rápida e estão sendo investigados e processados. A minha pergunta é que o Brasil tem um histórico de ditadura militar. Por que as forças de segurança, o Exército, a Polícia Militar, a polícia fez isso no dia 8 de janeiro? Por que eles não foram mais fortes? Eu posso te garantir que a impressão que eu tenho é que todas as forças que tinham que cuidar da segurança de Brasília estavam comprometidos com o golpe. Todas as forças. Inclusive, nós tivemos que fazer uma intervenção no Estado de Brasília, no governador, tivemos que fazer uma intervenção na segurança de Brasília, colocamos um interventor para colocar ordem na casa. E o comandante do Exército de Brasília, embora ele não apareceu em nenhum momento falando a favor, a verdade é que eles estavam protegendo os acampamentos que estavam na frente do Exército pedindo golpe. E aí eu não tive dúvida de ter que trocar o comandante, coloquei um outro comandante, e um comandante que seja legalista, um comandante que saiba cumprir aquilo que está definido na Constituição para as Forças Armadas. Ela tem um papel importante em qualquer país do mundo. E no Brasil, o papel dela é defender os interesses do povo brasileiro, defender a nossa soberania e defender o povo brasileiro contra possíveis ataques externos. É esse o papel dela e nada mais. Então, ela não pode se meter em política. Acredita que eles deram um sinal, um aviso? Nós entendemos que o Bolsonaro, seu antecessor, teve milhares de policiais, militares colocados em posições do governo. Será que houve uma preocupação com a segurança, com a entrada deles no poder? Nós estamos detectando todas as pessoas que foram contratadas de forma ilegal, que são pessoas que são contratadas por ser de confiança do governo, estamos afastando do governo. Nós estamos tirando todo mundo que não é concursado e que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Nós já detectamos gente recebendo salário em Miami. Nós detectamos gente recebendo salário em Lisboa. Nós já descobrimos gente recebendo salário em Paris, ou seja, pessoas ligadas a ele que, se colocarem em algum conselho, estão, sabe, ainda trabalhando em nome do Estado brasileiro. Toda essa gente será mudada e as pessoas que vão trabalhar serão pessoas responsáveis. E eu volto a te dizer uma coisa, daqui para frente as Forças Armadas brasileiras não participarão mais do processo político. Quem quiser participar, tira a farda, se candidate e enfrente a situação política da forma que o cidadão civil enfrenta e não tentar enfrentar a situação vestido de militar. O novo comandante tem noção de que as Forças Armadas não podem se meter em política. Presidente Lula, o senhor foi presidente por 2 vezes e o senhor foi cultuado em vários países. O presidente Barack Obama o elogiava muito. Muitas pessoas apreciavam a forma como o senhor tirou dezenas de milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil é diferente agora, a economia, o mundo está diferente. A agricultura, os commodities não estão como eram naquela época. E é um país muito dividido. O senhor ganhou por uma diferença muito pequena. O que o senhor deve fazer para trazer os resultados às pessoas e para unificar o país? Dou como referência o Brasil que eu peguei em 2003. O Brasil que eu peguei em 2003 tinha uma inflação de 12% e um desemprego de 12%. O Brasil que eu peguei em 2003 tinha uma inflação, tinha uma dívida externa de 30 bilhões de dólares. E o que nós... Tinha uma dívida interna pública de 60,7% do PIB. O que nós fizemos? Nós reduzimos a dívida pública de 60,7% para 37%.
Nós pagamos 30 bilhões ao FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Nós reduzimos a inflação para 4,5% e geramos 22 milhões de empregos formais no Brasil. Foi isso que nós fizemos. E é isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer agora. E a minha política é simples, é incluir o povo pobre no orçamento. O povo pobre tem que participar da economia. Nós temos que ter uma política muito forte de incentivo ao pequeno, sabe, e o médio empreendedor individual. Nós temos que ajudar muito a pequena e média empresa, nós temos que ajudar muito as cooperativas, nós temos que voltar a fazer políticas de infraestrutura na construção de habitação popular, saneamento básico, em obra de estradas e ferrovias, ou seja, nós já temos na cabeça, já temos projeto e, mais importante, nós sabemos como fazer. E pode ficar certo que daqui a 4 anos você vai ver o Brasil muito melhor do que o Brasil que eu recebi. Senhor presidente, o senhor falou sobre sua visão de que no governo anterior um genocídio foi cometido contra o seu povo. As mortes na Covid-19 e, em particular, as centenas de mortes entre os povos indígenas e Yanomami. Eu visitei essa região, inclusive, recentemente. O senhor visitou essa região. O que o senhor pode falar sobre o clima? É também um item muito importante na sua conversa com o presidente Biden. O senhor, a Amazônia não foi bem cuidada durante o governo anterior, não é isso? De 2003 a 2015, quando o PT governou o Brasil, a gente reduziu o desmatamento de 80% no Brasil. Nós assumimos compromisso em Copenhague, na COP15, de que a gente iria, inclusive, reduzir a emissão de gás de efeito de estufa e reduzimos em 39,6%. Ou seja, o compromisso nosso com a questão climática não é mais um compromisso teórico de compromisso de eleição, não. É um compromisso de ser humano que vive num planeta que precisa ser cuidado. Então, o Brasil hoje tem 30 milhões de hectares de terras degradadas. Você não precisa cortar uma árvore sequer, você não precisa fazer, sabe, avançar aonde você não deve avançar, numa reserva indígena, numa floresta que serve de reserva florestal, sabe, marcada pelo governo. Você não pode permitir que alguém invada aquilo. Então, eu posso te garantir, nós temos um compromisso de governo, compromisso de cidadão e compromisso de humanista. Nós vamos chegar a desmatamento zero em 2030. É o compromisso nosso. É de tentar criar as condições para chegar ao desmatamento zero. Aí você tem que conversar com os prefeitos, conversar com os governadores e você, inclusive, ao invés de punir, você tem que premiar aqueles prefeitos e aqueles governadores que garantiram que no seu estado não tenha mais queimada, que não tenha mais desmatamento desnecessário. Ao invés de você punir, você incentiva ele, premia ele com alguma ajuda do governo federal para que ele se sinta motivado a ser participante das atitudes do governo. Pessoas que observam a democracia no Brasil veem uma nação dividida, como eu disse. O senhor provavelmente leu um artigo a seu respeito que diz que metade da população o ama e metade da população o despreza. Eu quero saber o que o senhor acha disso, mas também o fato de que unificar o Brasil é fundamental para escorar a democracia e assegurar que Bolsonaro não volte ao poder após o seu mandato. Como se faz isso quando metade da população o despreza? Nós vamos ter eleições no Brasil depois das eleições nos Estados Unidos. Nós vamos ver como é que a coisa vai acontecer nos Estados Unidos, porque aqui tem uma divisão muito marcada, igual tem o Brasil. Os democratas e os republicanos estão muito divididos, ou seja, ame ou deixe. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, no Brasil, nós somos um país mais pacificado. Ou seja, o brasileiro, na sua índole, ele gosta de ser feliz, ele gosta de música, ele gosta de futebol, ele gosta de carnaval. Ele não é um povo que tem a cultura, sabe, de odiar. O que aconteceu é que nós tivemos uma indústria de fake news que nós não conseguimos combater em igualdade de condições. E eu estou convencido que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Eu estou convencido que um monte de gente que votou talvez não goste do PT por isso, talvez não goste do Lula. Mas veja, quando a gente ganha uma eleição, a gente tem que governar para todo mundo. Eu não quero saber se o prefeito de uma cidade, se o governador de um estado é bolsonarista. Eu quero saber se ele está interessado em ajudar a resolver os problemas do povo brasileiro. Se ele tiver, que venha.
Veja, uma eleição sempre será dividida quando tem dois candidatos. Sempre ela é dividida na Alemanha, dividida na França. Você vê a eleição do Macron, também uma divisão aqui. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu aqui no Capitólio. Porque jamais a gente imaginava que no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump. E o Bolsonaro é uma cópia fiel. É uma cópia, ou seja, como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocópia. É a mesma coisa, sabe? Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com o empresário. Ou seja, é ele e as mentiras deles. É ele, sabe, e as fanfarras deles. Não gosta de falar com a imprensa, sabe? Então, nós mudamos isso, querida. Nós mudamos e eu acho que o Brasil, aos poucos, vai se encontrando e, aos poucos, a democracia vai prevalecer. Esse é o meu compromisso e eu espero que daqui 4 anos você possa fazer uma outra entrevista comigo, que você vai ver como o Brasil já vai estar democrático. E vou te dizer uma coisa. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Porque essa extrema-direita está no mundo inteiro. Ela esteve nos Estados Unidos, ela está no Brasil, ela está na Espanha, ela esteve na França, ela está na Hungria, ela está na Alemanha. Ou seja, é uma extrema-direita organizada que, se a gente não tomar cuidado, é uma atitude nazista. É uma atitude negacionista que nós nunca tínhamos visto. Então, como eu gosto da democracia, e a democracia é a melhor forma de você exercer o poder, convivendo democraticamente na diversidade, eu vou conversar com o presidente Biden, porque nós temos que melhorar a nossa relação política, a nossa relação cultural, a nossa relação comercial. Sabe, os Estados Unidos é muito importante para nós, e acho que o Brasil tem certa importância para os Estados Unidos, e o que nós queremos é que 2 nações grandes, que são democráticas, possam ajudar a fortalecer a democracia em todo o continente latino-americano e no planeta Terra. O senhor fala muito de democracia, senhor presidente, e parece que o senhor está a ter um certo conflito com questões que os Estados Unidos tratam da democracia no mundo, que é a Ucrânia. O senhor não acredita, parece, no apoio ocidental da Ucrânia pelos países ocidentais? O senhor disse algumas vezes isso. E por que não? E por que Lula está tão comprometido com a democracia em seu país e não no exterior? Eu estou muito comprometido com a democracia em qualquer lugar do planeta Terra. O que eu acho que, no caso da Ucrânia e da Rússia, é preciso ter alguém que fale em paz. É preciso que se crie interlocutores para tentar conversar com as partes. Essa é a minha tese, ou seja, nós precisamos encontrar interlocutores que possam sentar com o presidente Putin e mostrar o equívoco que ele cometeu a invadir a integridade territorial da Ucrânia. E nós temos que mostrar para a Ucrânia que é preciso aprender a conversar mais para a gente evitar essa guerra. A gente tem que parar essa guerra. Okay. Então, o que eu vou conversar com o presidente Biden? Eu não sei o que ele vai conversar comigo, mas o que eu quero conversar com ele é de que é o seguinte: é preciso criar um conjunto de países para negociar a paz. Eu acho que... But you have those countries, the BRICS. Nós temos esses países, o senhor tem no BRICS, a Rússia, a China, a Índia. Nenhum deles parece querer falar da paz. Eles estão falando sobre a Rússia, como ajudar a Rússia, talvez. Eu quero falar sobre paz com Putin, quero falar paz com o presidente Biden, quero falar em paz com Xi Jinping, quero falar em paz com a Índia, quero falar em paz com a Indonésia, quero falar em paz com todo mundo, porque, para mim, o mundo só vai se desenvolver se houver paz, se houver tranquilidade. Right. Okay, that's nice, but do you believe Legal, mas o senhor acredita que um país que é um soberano, independente, democrático, como seu país, como a Ucrânia, tem o direito à autodefesa e de se defender contra uma invasão ilegal? Lógico que ela tem o direito de se defender. Lógico que ela tem direito de se defender, até porque a invasão foi um equívoco da Rússia. Ela não poderia ter feito isso. E, afinal de contas, ela faz parte do Conselho de Segurança Nacional. Ou seja, e isso não foi discutido no Conselho de Segurança. Então, o que eu quero é dizer o seguinte: olha, o que tinha que ser feito de errado já foi feito. Agora é preciso encontrar pessoas para tentar ajudar a consertar.
E eu sei que o Brasil não tem muita importância no cenário mundial, sabe, nessa lógica perversa dos conflitos do mundo, mas eu posso te dizer que eu vou me dedicar para ver se encontro um caminho para alguém falar em paz. Eu tive com o chanceler alemão esses dias, e ele foi no Brasil... E ele lhe pediu para que o senhor enviasse os seus tanques Leopard, e o senhor disse mandar não. munição, e eu não quis mandar, porque eu falei, se eu mandar, eu entrei na guerra. Eu falei, se eu mandar, sabe, as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra. E eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema e esse é o meu compromisso. Sabe, eu agora estou visitando a China em março, vou conversar muito com o presidente da China sobre o papel que ele tem para jogar na questão da paz. E esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu comecei com o chanceler alemão, falei com o Macron, vou falar com o presidente Biden, vou falar com o Xi Jinping, vou falar com os indianos, vou falar com todos os países. Nós temos que ter um grupo de pessoas, sabe, que fale em paz. Que fale em paz e mostrar que a paz é a única coisa que pode restabelecer a dignidade da vida humana, o direito dele trabalhar e de viver dignamente, decentemente. É isso que os russos têm que compreender e é isso que os ucranianos têm que compreender. Agora, é preciso criar uma narrativa, sabe? Porque a Rússia não é um país qualquer. Então, é preciso construir uma narrativa. Preciso construir uma narrativa que dê a eles, ou seja, o mínimo de condições de parar. Como os Estados Unidos parou a guerra do Vietnã, não era fácil parar, mas teve que parar um dia. Teve que parar. Então, se ela começou errada, nós temos que consertar agora. Pare a guerra e depois vamos discutir numa mesa de negociação, sabe, o que é que a gente quer de verdade. Can I ask you a final question, Posso fazer uma última pergunta, uma pergunta pessoal? O senhor tem uma história de vida dramática, um retorno dramático ao poder depois de estar na prisão, de estar preso. O senhor sobreviveu a esse desafio, essa insurreição do dia 8 de janeiro. E é o presidente mais velho a tomar posse no Brasil e o Joe Biden é um dos mais velhos aqui na história dos Estados Unidos. O que o motiva, pessoas da sua idade, a continuarem a fazer isso? Eu digo sempre o seguinte, a velhice, ela só existe para quem não tem uma causa. Se você tem uma causa e você, sabe, se dedica a essa causa, a velhice não existe, ela deixa de existir. É por isso que eu digo todo santo dia, eu tenho 77 anos, mas eu digo, eu tenho energia de 30. Eu tenho disposição de trabalhar 24 horas por dia, eu não canso trabalhando, porque eu tenho uma causa. Minha causa é o povo brasileiro, eu preciso melhorar a vida deles. Eu preciso mostrar que ele pode comer 3 vezes ao dia. Nós tínhamos acabado com a fome no Brasil, agora tem 33 milhões de pessoas passando fome. Num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta, como é que se explica as pessoas ficarem com fome? Então, outra vez eu vou acabar com a fome nesse país. Outra vez nós vamos fazer com que a economia brasileira volte a crescer. E outra vez a gente vai gerar emprego, porque é isso que eu quero para o Brasil. Eu vi o discurso do Biden ontem, eu li o discurso dele inteiro, eu acho que é um discurso que poderia ser feito no Brasil tranquilamente. Se eu fizesse no Brasil hoje o discurso que o Biden fez no Congresso americano, eu seria chamado de comunista no Brasil. O mercado me chamaria de comunista. Então, You know they do call you communist. Eles chamam o senhor de comunista, né? É verdade isso. Thank you very much for being Muito with us. obrigada por estar conosco. Muito obrigada. Obrigado a você, meu amor.